Mestre Jesus, permita-nos estarmos sentados na sua mesa, pois primeiros, últimos lugares, para mim, não importa. Somos viajantes no tempo. Ora estamos nos primeiros, ora estamos nos últimos. Faz parte da humanidade. Amigo Jesus, Mãe Maria, com o seu consolo, com o seu abraço, com o seu alento, sempre está a nos permitir nos reavaliar, nos erguermos e continuarmos a vida, mesmo com as nossas imperfeições. Pois buscamos o reino celeste, buscamos o reino dos céus. E para isso, temos que nos deparar e somos regidos pelas leis divinas. Nosso objetivo é nos reconhecer como estamos, com todas as qualidades e com os defeitos. E nos trabalharmos perseverantemente e entendermos que, caso tenhamos cometido deslizes em algum momento das nossas vidas, temos que entender que somos espíritos em processo de vida eterna. E um dia, sim, sentaremos na mesa do Senhor e estaremos próximos. Mas para isso devemos trabalhar. Mestre Jesus, nos ampara nesta caminhada, nos ampara nesse bate-papo e nos conduza com muita humildade para a sua senda. Que assim seja. Que oração bonita, né, gente? Eu achei a oração muito bonita. E essa oração, ela conta um pouco do que a gente vai ou do que a gente pretende direcionar para vocês. Tá bom? Ela conta muito sobre isso. Bom, a passagem, a parábola, ela se encontra em Lucas 14, versículo 1, depois do 7 até do 7º até o 11º. E ela começa assim, gente. Olha só. Bom, Lucas 14, versículo 1. Tendo Jesus entrado num sábado em casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Bom, nesse primeiro momento, lembrando da alegoria parábola, né? E tendo Jesus entrado na casa de um fariseu, não um qualquer, mas um fariseu de destaque, ele estava a observar esses fariseus. E lembrando que Jesus foi chamado para uma ceia, para comer pão, para um compartilhar. Ok? Bom, era um momento aonde você fazia o compartilhamento de ideias, de sentimentos. Era um momento de partilha. E aí, eu não vou ler o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, depois a gente pode até comentar. Ele fala o seguinte: lembra que ele foi chamado a comer na casa de um dos fariseus pão, a ceiar, a partilhar. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Aí começa o barato dessa história. Ele estava na casa, foi chamado a ceiar, a partilhar, a comungar, e ao notar Jesus à disposição desses convidados na mesa, ele propôs-lhe uma parábola. E aí, gente, eu já gostaria de passar, e depois dos 15 minutinhos a gente vai liberar para todo mundo perguntar, mas eu já gostaria de passar um primeiro
princípio dessa parábola. Jesus, ele aproveitava todos os momentos para pregar a sua palavra. Ele não perdia as oportunidades, porque quando se fala que ele, ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, imediatamente, devido ao raciocínio exímio, um raciocínio muito bom, ok? Ele falou o seguinte: vou propor-lhes uma parábola. E a parábola fala: quando por alguém fores convidado às bodas, a um casamento, não te reclines no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. Isso já é fala da parábola. Às vezes, gente, quando a gente lê essa parábola, a gente já fica um pouquinho chateado, porque ele já vem falando que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. Então a gente tem que esmiuçar muito essa fala de outro mais digno do que tu. Depois, e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga: dá lugar a este, e então com vergonhas tenha que tomar o último lugar. Então aquele cara ou aquela pessoa que se sentou próximo, vamos botar assim, do chefe da casa, do chefe da mesa, foi convidado a se retirar porque existia outro mais digno do que ele. E vamos continuar. Isso já dói um pouco no meu coração. Só de saber que eu estar sentado num lugar, vem alguém para querer me tirar e me colocar no lugar mais embaixo. Ok? Isso já dói no coração. E aí eu estou falando por mim, Fred, começa a pensar assim: nossa senhora, será que tem pessoa mais digna do que eu aqui? E eu vou enfatizar novamente isso. Nossa senhora, será que existe pessoa mais digna do que eu? Ok? Calma que a gente vai liberar para as perguntas. Mas, voltamos à parábola. Quando fores convidados, vai e reclina-te no último lugar, para que, quando vier o que te convidou e te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Então, observem que Jesus, vendo as posições da mesa, ele propôs uma parábola, e nessa parábola ele falou que existia um que estava mais próximo do local onde o dono da casa iria estar com eles, e existia o outro que estava no último local. Esse que se colocou próximo da cadeira daquele que ia estar com ele, né, do dono da casa, ele pediu para que aquele que estava próximo descesse, porque existia outro mais digno. E nessa mesma parábola, aquele que sentou nos últimos lugares, pediu-se que ele ascendesse. Então a gente tem um movimento de transição. O de cima sobe e o de baixo desce. Opa, desculpa, o de cima. Nossa, o de cima desce, perdão, gente, e o de baixo sobe. Isso me lembra até uma musiquinha, né? Mas assim, a gente não vai ficar cantando essas musiquinhas, pelo amor de Deus. Esse não é o nosso objetivo. Então existe esse movimento de quem está em cima descer e de quem está embaixo subir. Voltando à parábola, porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse final aqui, para mim, é um final que eu tive muita dificuldade de compreender durante muito tempo, enquanto eu lia essa passagem. Lembrando, gente, que a passagem ela é uma forma metafórica de contar uma história. E lembrando que Jesus estava olhando o posicionamento da mesa e propôs essa parábola. Bom, sabendo que Jesus era um espírito
de alta excelência. E quando ele propôs a parábola do posicionamento das pessoas na mesa, ele, com o olhar muito profundo, ele não estava separando pessoas apenas. Ele não estava separando pessoas em posições apenas. Com esse olhar muito profundo, ele também fazia uma separação justamente pelas inclinações dos espíritos que ali se posicionavam. E aí ele precisou de fazer essa comparação dos primeiros lugares e dos segundos lugares, quer dizer, dos últimos lugares, ok? Quando olhou então para as pessoas se posicionando, observou uma ótima oportunidade mediante essas posições, sem que o dono da casa ainda tenha chegado, dessas pessoas se posicionando, e ele propôs justamente essa parábola, porque lembra que a gente falou que ele tinha aquele olhar mais profundo e ele via as inclinações dos espíritos que ali se encontravam? Quando ele percebia as inclinações dos espíritos que ali se encontravam, ele teve uma ótima oportunidade com essa parábola de trabalhar o conceito daqueles espíritos que tinham uma inclinação para aquilo que nós conhecemos com o nome de vaidade, para aquilo que nós conhecemos com o nome de orgulho, e daqueles espíritos que tinham um trabalho no sentido de não se utilizar da vaidade e do orgulho de maneira descomedida. Entendam que essa vaidade que Jesus via nessas pessoas ou nesses espíritos encarnados que se posicionavam na mesa e que o dono da mesa ainda não tinha chegado, ele conseguia perceber essas nuances de tendências. E como ele conseguia perceber essas nuances de tendência, ele utilizou a parábola justamente para comentar sobre o que cada um, ou o que os espíritos que se posicionavam nos primeiros lugares tinham como tendência. Justamente para aproveitar essa parábola, para trazer para vocês a questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo, se utilizou desses que se colocavam nos primeiros lugares para enfatizar justamente que não todos, mas muitos daqueles que se colocavam nos primeiros lugares, se colocavam nessa disposição simplesmente com o objetivo de aparecer, com o objetivo de serem visualizados pelos outros, com o objetivo de receberem aplausos por parte de todo um contexto e cultuavam, sim, o eu demasiado, um orgulho exacerbado, um individualismo exacerbado. E quando eu digo exacerbado, muito intenso, além do normal, porque não é crime termos orgulho. Mas, quando temos aquele orgulho esse que nos deixa contente com a realização que fizemos, sem que, para isso, menosprezemos o próximo. Sem que, para isso, nos coloquemos numa condição de superioridade. Sem que, para isso, nos coloquemos numa posição de subjugar o próximo. Não é problema ter esse orgulho que eu estou falando. Não é problema ser vaidoso no sentido de estar certo de que fez um bom trabalho, entendendo que nós somos tão falíveis quanto o próximo. Esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo que falo, é um orgulho, uma vaidade e um egoísmo que os indivíduos, com esses sentimentos equivocados, cultuavam e, de um modo geral, estavam nos primeiros lugares. E Jesus precisava enfatizar isso. Ao ponto que também enfatizou que, quando entrasse na ceia, para que não passe por essa decepção, se coloque no último lugar. Por quê? Quando o dono da festa chegar, e aí depois a gente vai falar quem é esse dono da festa, para que você não se envergonhe de, quando esse dono da festa chegar, falar o seguinte: ceda o seu lugar para outro. Não vou nem falar mais digno. Ceda o seu lugar para outro. Se porte mais para baixo.
E aquele que se colocou no último lugar, quando o dono da festa chegar, ele fala o seguinte: venha para mais próximo de mim. E aí você tem a conclusão dessa parábola, aonde ele deixa bem claro, porque todo o que a si mesmo exaltar será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa. A visão que Jesus tinha era uma visão, vou falar assim, gente, além do alcance. Isso lembra um desenho animado que eu assistia, mas era uma visão com olhos profundos. Era uma visão que conseguia perceber o íntimo dos indivíduos. E foi necessário, sim, mexer com o dualismo dos primeiros lugares e dos últimos lugares. Depois a gente vai ver que, na minha visão, Fred, esse dualismo não importa. E aí, gente, o que a gente vem falar com isso? Eu sei que muitos de vocês vão acabar colocando aí que essa parábola, ela exalta, sim, a humildade, e eu sei que ela exalta a humildade, ela é extremamente interessante, ela exalta, além da humildade, a capacidade de cooperação com o próximo, mas se a gente colocar direitinho a visão que eu quero passar para vocês, e vou concordar com qualquer outra visão, Jesus observava o posicionamento, e ele estava preocupado não só com o indivíduo material, mas ele também estava preocupado com o indivíduo espiritual. Digo além, muito mais preocupado com o indivíduo espiritual. Já vi, Marcelo. Porque, como ele via essas predisposições, e a gente sabe que as imperfeições são do espírito, ok? E a gente sabendo que essas imperfeições são do espírito, ele acabou propondo essa parábola com o intuito de mostrar que mesmo os espíritos com imperfeições estão convidados à mesa, estão convidados para a ceia. E eu lembro que ele narrava a história e ele não se posicionava na mesa, ele não se colocava em nenhum local, mas ele falava que o dono da mesa ainda iria chegar. Eu, na minha visão muito simplista, eu não tenho muita coisa para conversar com vocês hoje, porque muito do que eu falo vocês sabem, a mesa é a vida. A mesa está posta. E o dono da mesa é Deus. Jesus narra a parábola. Ele deixa claro que quando o dono da mesa chegar, ele convida uns para se aproximar, ele fala com que outros desçam. O que eu quero que vocês não fiquem preocupados é com Jesus desce uma pessoa, Deus desce uma pessoa e Deus sobe uma pessoa. Depois a gente vai ver quem desce, quem é o responsável pela descida e quem é o responsável por essa ascensão, por essa subida, ok? Então, com olhos espirituais e discutindo conceitos espirituais, já vou te deixar, Marcelo, a gente está falando literalmente dos princípios éticos, morais que cada indivíduo porta. E é lógico que esses princípios éticos e morais que portamos, exemplos, de repente, eu sou uma pessoa extremamente egoísta. De repente, eu sou uma pessoa extremamente vaidosa. De repente, eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa. Nossa Senhora, hein? Eu sei tudo isso, Deus me perdoe. Mas vamos lá, eu posso falar de mim. Eu sou egoísta, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso. Vocês acham realmente que, como espírito encarnado, eu deixo de ser quem eu sou quando apenas espírito na erraticidade? E vocês acham que o que eu porto em termos de virtudes, e eu não gosto de falar em virtudes, mas de virtudes em processo de melhoria, vão deixar de existir quando eu estiver encarnado? Por isso que não faz sentido, a gente discute as posições, mas não faz sentido aqui a gente ficar falando que eu tenho que me melhorar em termos materiais, porque a matéria é perecível, o espírito é perene. E o trabalho de melhora é feito a nível espiritual, é feito a nível de espírito. Então, essa passagem ela é toda direcionada para o que nós escolhemos e como nós queremos vivenciar
a nossa vida. Marcela, desculpa, pode perguntar. Tem duas perguntas, tá bom? Pode perguntar. Tá. Quem se humilha será exaltado, mas Deus não tem preferência, certo? Uhum. Seria, então, esse exaltar o próprio reconhecimento sobre as minhas atitudes? Vamos lá. E aí, essa pergunta é muito ótima, porque eu já pus a mesa, já falei quem é o dono dessa mesa, que é a vida em abundância, já falei que Jesus estava propondo a parábola e vendo as posições, e vem justamente a fala da humilhação. Antes de responder essa pergunta, eu vou responder porque é necessário, mas eu diria de maneira bem simples. A humilhação é um termo que não seria necessário caso fôssemos humildes. E quando eu disse lá atrás que eu ia falar para vocês quem se desce, não sei se existe se desce, mas quem descende, quem se proporciona essa queda e quem se proporciona essa ascensão, nada mais, nada menos que nós mesmos. Entendamos que durante a construção da parábola era necessário essa fala de quem desce, quem sobe, mas hoje, com os esclarecimentos um pouco mais carinhosos e amorosos, seguindo os ditames, as falas de Jesus da lei do amor, essa fala humilhação seria aquela pessoa que sentou naquele primeiro lugar, que talvez ainda estivesse sentada lá justamente por aplauso, por reconhecimento, por um orgulho exacerbado, tenha, num dado ponto da vida, entendido-se como um ser que tem qualidades e defeitos. E que, naquele momento, ela não conseguiria se sustentar naquele local. Por quê? Todos os ganhos, em termos espirituais, sejam eles éticos e morais, todos os ganhos sobre a lei divina têm que ser vivenciados de maneira real. Todos esses ganhos. Caso não tenhamos ainda vivenciado de maneira bem gradativa, porque a evolução não dá saltos, e nos coloquemos numa posição, desculpa a gente falar assim, ilusória, às vezes não conseguimos sustentar esta posição. Exemplo, a gente pode falar assim, posso dar um exemplo material e depois a gente pode ir para um exemplo espiritual. Bom, eu quero ser diretor daquela firma, eu quero ser diretor daquela firma, eu quero ser diretor daquela firma, eu quero ser diretor daquela firma. Eu quero uma posição de destaque, eu quero uma posição de destaque, eu quero uma posição de destaque. Bom, mas não me preparei para isso. Não fiz os cursos necessários para isso. E acabei me proporcionando por uma insistência ainda não tão bem pensada em estar naquela posição, e a vida me oportunizou essa condição. Chegando lá, percebi que não tinha tanto preparo. E o tempo em que eu fiquei naquela posição, seja ele curto, médio ou grande, me mostrou que eu não conseguia gerenciar todas as situações que eu achava que eu conseguia. Ou seja, nesse momento eu caí na minha realidade. Eu percebi, eu vou falar desse jeito, tá, gente? Que eu não era aquela Coca-Cola toda. Ou seja, eu percebi que eu era o Guaraná Jesus. Que eu só era bebido no Maranhão, gente. Eu não era bebido por todo mundo. Então, eu me questionei. Poxa vida. Sabendo que eu não sou tudo isso, e que eu ainda tenho imperfeições como meu irmão, eu posso ter duas opções, três, mas na verdade eu vou comentar duas opções. Eu posso ter duas opções. Eu posso buscar o meu lugar e me reconstruir, porque para Jesus nenhuma ovelha será deixada para trás. E quando eu busco o meu lugar e tento me reconstruir,
ciente de todas as minhas qualidades e de todos os meus defeitos, vou botar assim, gente, não defeitos, ciente de todas as minhas qualidades e ciente das minhas imperfeições, eu consigo chegar naquele estágio em que eu tenho consciência de que eu estou preparado e consigo me reorganizar para me trabalhar mais, para ascender mais. Exemplo, a caridade é um princípio que pode ser assim. Algumas pessoas não entendem a caridade. E quando você não entende a caridade, parte do princípio que não entende a caridade, você se coloca no lugar de não entender a caridade, busca a informação de por que não entender a caridade, começa a praticar a caridade mesmo sem entender, porque ela não vai deixar de ser caridade, a prática dela, e com o tempo e com a prática você vai entender, no seu tempo, o que é a caridade. O mesmo acontece com aquilo que a gente chama de humildade, o mesmo acontece com aquilo que a gente chama de amor. O problema é que a gente se desilude conosco mesmos. Brigamos tanto para estar naquela posição de primeiro lugar, gastamos tanta energia, brigamos com tantas pessoas, porque, venhamos e convenhamos, o indivíduo orgulhoso, e esse orgulho do qual vos falo, não é um orgulho normal, é aquele orgulho exacerbado. Brigamos com tantas pessoas que acabamos, em várias situações, trazendo energias não tão boas para a gente. Isso pode nos proporcionar atingir o objetivo sem estarmos preparados. Quando percebemos que não estamos preparados, que somos um Guaraná Jesus, não vamos ficar no Brasil todo, vamos ficar só no Maranhão. Mas essa descida, esse rebaixamento, quem faz não é Jesus. Essa descida, essa realocação generosa, se você preferir entender assim, desde que você se encontre uma postura de humildade, depois a gente vai discutir o que é humildade, mas essa postura generosa de você se entender falível e com as qualidades que você tem, e voltar para aquele ponto no qual você pode continuar se trabalhando para, quem sabe, atingir aquele ponto objetivado, mas de maneira mais sólida, não é encarada como humilhação. Não é encarada como rebaixamento. É encarado como uma análise de você mesmo. Lembra daquela reforma íntima? Você para, se olha e se vê com todos os seus defeitos e com as suas qualidades. E aí você, percebendo-se com todos os seus defeitos e suas qualidades, e sendo uma pessoa humilde, já vi, Marcelo, e eu parto do princípio que humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Cara, você até se coloca no seu lugar, mas você nunca se julga rebaixado, você nunca se julga humilhado, porque o mestre não faz isso com você. Agora, se você, se achando a Coca-Cola, se descobrindo o que é o Guaraná Jesus, e ainda movido por orgulho e por vaidade, não entende que você não pode estar naquela posição nesse momento, porque todos nós podemos chegar aonde quisermos. O mestre já diz, os primeiros lugares são para todos os espíritos, são para todos nós. O problema é que nós temos que nos entender e galgar esses lugares de maneira lenta, vivida e real. Quando se põe na condição de humildade, que é uma virtude, e tendo consciência das próprias limitações, olha que legal. Você sabe o que você tem de bom e o que você tem a melhorar. E numa condição de humildade, sabendo o que você tem de bom e o que você tem a melhorar, o humilde, ele simplesmente se reposiciona, sem fazer julgamentos e sem fazer condenações. O humilde, ele volta ao seu ponto, naquele ponto que ele se encontra, do que ele tem as características boas, porque ele não vai retroceder tudo. Ele volta ao ponto X, para se retrabalhar e atingir aquele patamar. Uma pessoa humilde, sabendo que ela reconhece as próprias virtudes, ela volta ao seu ponto sem encarar isso como um rebaixamento, sem encarar isso como uma simples punição.
encarando que eu preciso me trabalhar nesse ponto. Então, você pode optar por se realocar por humildade, ou você pode optar por se realocar por orgulho, por egoísmo, por vaidade. O nosso problema é quando você faz justamente isso que a gente está acabando de fazer agora. Como é que você vai lidar com isso? Cada um tem seu tempo. Mas será que você vai lidar bem em se conhecer e se realocar? Ou se conhecer e ainda um pouco não atento para você mesmo, achar que é humilhação você se realocar e se colocar no seu próprio lugar? Marcelo, desculpa. A Cristina levantou a mão, eu vou dar a palavra para ela primeiro. Ah, foi mal, desculpa. Fala, Cris. Você está falando nesses lugares seriam questão de realocação. Isso estaria ligado às reencarnações, encarnações, ou a gente pode ocupar tanto o primeiro e o último lugar em uma reencarnação só? Entendeu a pergunta? Entendi. Cristina, essa pergunta sua é boa, né? Essas realocações, essas idas e vindas podem ser em uma só existência, em uma só encarnação, desde que você queira e esteja disposto a isso. Eu não posso falar que uma pessoa está errada, se ela não reconhecer que ela tem que prestar atenção para esse ponto. Mas elas podem também, esses rebaixamentos podem acontecer em, de repente, numa determinada encarnação, o orgulho, a vaidade foram um pouquinho mais intensos em você. Não em você, mas eu vou falar para mim, tá, gente? E aí o que acontece? Lembra que eu falei que quando Jesus propôs a parábola, ele sempre observava as tendências espirituais? As tendências viciosas ou não das pessoas? E aí, de repente, como você agiu durante muito tempo, acumulando, sendo egoísta, sendo vaidoso, quando você desencarnar, olha o que pode acontecer. No desencarne, você fica livre do corpo material, e quando você fica livre do corpo material, e lá é a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, eu acho que uma boa parte de vocês sabem isso, né? Tudo aquilo vem à sua mente. E aí você, olha que legal, percebe que não conseguiu conquistar alguns pontos que você se propôs quando reencarnou. Caso você perceba isso, e às vezes por um sentimento de culpa, devido a nessa encarnação passada ter sido uma pessoa muito orgulhosa, muito egoísta, ter feito algumas pessoas sofrerem, você pode, sim, primeiro, ir para uma zona, vamos botar assim, umbralina, né, que eu não gosto nem de falar isso, ir para uma zona de refazimento e depois ser resgatado e voltar numa outra encarnação para poder se vencer naqueles objetivos. O engraçado, Cris, é que quando você me perguntou isso, eu fiquei muito maravilhado com isso daí. Porque essa parábola que Jesus contou, muita gente leva ela pelo lado punitivo. Mas, às vezes, Cris, essa parábola, em momento algum, ela tem como objetivo exaltar o lado punitivo do rebaixamento, porque a gente sabe que quem se rebaixa somos nós. E quem se exalta também somos nós, desde que sigamos as leis divinas, tá bom? Mas, em todo momento, essa parábola vem falar que o seguinte, essas pessoas que estão nos primeiros lugares, elas estão ali porque elas pretendiam ser o quê, Cris? Felizes. Mas não entendiam as suas potencialidades para estarem naquela posição. Olha que legal. E como não entendiam as suas potencialidades, essa parábola também nos dá uma outra dica. Se você não conseguiu fazer o que você achava que deveria fazer, porque é o que você achava que deveria fazer, existe uma outra possibilidade. Lembra da vida continuada? Lembra das encarnações? Mas fica uma dica. Se a gente puder resolver o que a gente precisa de resolver hoje, não deixemos para amanhã, porque há consequências. De repente, se não resolvermos isso de maneira real, podemos ter uma consequência, ter uma necessidade de ter algumas encarnações a mais.
devido ao peso que podemos carregar pela culpa que sentimos. Ok, Cris? Tudo bem? Fred, você falou aí agora a respeito da felicidade. A felicidade real e duradoura que nós achamos hoje, eu acho que eu queria uma opinião sua, porque eu acho que ela só seria conhecida pelos homens, tá? À medida que se libertar, que eles se libertem, né? Vamos colocar assim, dos seus pensamentos e desejos egoístas, certo? Quando vivem, não apenas para si mesmo, mas para o bem da humanidade, para o bem de todos, transformando em instrumento conscientes das forças superiores que trabalham pela redenção da humanidade. Isso que você leu é extremamente bonito. Libertarmos-nos dos nossos pensamentos. Gente, se eu pudesse, hoje eu me libertava de todos os meus pensamentos ruins. O problema é que eu não consigo me libertar. Eu tenho que trabalhar os meus pensamentos. Eu tenho que ressignificar os meus pensamentos. Ok? E neste planeta, ainda lidamos com imperfeições. Não significa dizer que não podemos ter atitudes mais amorosas, ter atitudes de maior humildade, porque realmente eu vou parafrasear um médio da casa. Ser cristão, do jeito que Jesus foi, é muito difícil. Ele pediu para nós seguirmos ele, mas não para sermos ele. Quando nos propomos a trazer para dentro de nós os ensinamentos de Jesus, nos iluminamos, na medida daquilo que podemos. E quem sou eu para falar nessa encarnação, não, talvez nas 20, 30 encarnações não, mas eu espero sim estar sentado em qualquer momento numa linha temporal lá para frente, do lado do meu mestre. Por quê, Cris? Eu me dispus a jogar para dentro de mim as suas leis. Eu me propus a seguir as suas leis, mesmo com as minhas imperfeições. E aí, já vi, Marcela, já vou te responder. Desculpa, tá? É porque eu gosto de falar, mas já vou. E aí, tem uma coisa muito legal que, partindo desse princípio, Cris, eu vou te falar de coração. Lembra daquele cara que estava no último lugar? Lembra que a gente falou que humilde é aquela pessoa que tem consciência das próprias limitações? Se ela tem consciência das próprias limitações, ela sabe onde ela pode chegar e se colocar, ok? E se ela sabe onde ela pode chegar e se colocar, ela é uma pessoa dócil, suave. Ela é uma pessoa que não se preocupa com o falar do próximo. Ela é uma pessoa tão dócil, tão suave, tão amena e tão firme nos seus passos, nos passos que ela dá, que às vezes uma pessoa que realmente é humilde, às vezes você nem percebe essa pessoa. Às vezes ela está do seu lado, mas ela faz algumas colocações, ela sabe se colocar, ela sabe falar com o próximo, ela sabe não ofender, e eu vou te falar de coração. Eu conheço pouquíssimas pessoas que têm essa postura. Eu mesmo, às vezes, não tenho essa postura. Por isso que eu falei para você, eu estou trabalhando a minha humildade. Para quem sabe um dia, ter essa consciência das minhas limitações plenas. Mas quando eu tiver essa consciência das minhas limitações plenas, Fred, você entrou no mudo. Você deve ter encostado em algum lugar. aonde eu parei então, Jane? Onde eu parei, Cris? Suas limitações plenas. Eu conheço as minhas limitações plenas, e aí eu me trabalho para poder, qualquer dia, qualquer hora, sentar do lado do meu mestre. Mas olha, nesse qualquer dia, nesse qualquer hora, muita água vai passar por baixo da ponte, porque eu não sou melhor do que nenhum de vocês. E tentando me colocar na posição humilde, eu não julgo e eu não cobro o próximo. Pelo contrário, eu tento, presta atenção, hein, gente, me rebaixar. Não é me rebaixar, eu tento ser sutil, eu tento ser leve, eu tento me colocar no meu lugar para dar direito que o outro também apareça. Isso é estar nos últimos lugares. Isso é ser humilde. E vou dar um recado para todos vocês.
porque eu gosto de dar recado. Qual é o recado que eu posso dar para todos vocês que eu acho lindo esse recado? A pessoa humilde, ela é aberta às relações verdadeiras e reais. E a pessoa humilde é aberta a receber auxílio. E é lógico que você não só recebe, você dá. Mas ela é aberta a receber auxílio. E se ela é aberta a receber auxílio, ela nunca vai achar que esse auxílio que chega até ela é humilhação. Pelo contrário, ela vai entender que naquele momento ela precisa daquilo. O grande, talvez, problema das pessoas que sejam muito independentes, autossuficientes, é que elas são fechadas. E quando elas realmente precisam do auxílio e procuram esse auxílio, às vezes elas não se abrem tudo que poderiam abrir e elas se sentem humilhadas por ter feito esse pedido, por ter se colocado nessa condição. E o julgamento é da pessoa, não é Jesus que julga. Até porque, se Madre Teresa de Calcutá, o próprio Mestre Jesus e outros avatares viessem aqui sem humildade para julgar, tem alguma coisa errada. Fala, Marcela, desculpa. Marcela está ali assim. Pode falar, Marcela. Perdão. Fred. Fala. Achar a pergunta novamente. Espera um pouquinho. Deixa eu subir. Vamos lá. Tem algumas perguntas depois dessa, tá? Se você puder dar oportunidade. Me colocar no último lugar, irritado por não ter sido chamado para sentar nos primeiros lugares, também é um sinal de vaidade? Certo? Então, importa não só o que eu faço. Calma. Essa primeira parte da pergunta, vamos devagarzinho. É certo. Se colocar nesse último lugar, achando que você não foi correspondido em algum ponto, é um sinal, sim, de orgulho e de vaidade. Fala, continua, desculpa. Então importa não só o que eu faço, mas também o que eu penso, certo? Além de importar o que você faz, importa o que você pensa. Mas lembra que as ações, elas são feitas em cima daquilo que você pensa. É um conjunto. Penso, ajo. Então, a mudança, primeiro tem que ser nos pensamentos, nos sentimentos, para as ações serem mais correspondentes com as leis divinas. Ok? Próximo. Vamos lá. Tem mais, tá? Vai, pode fazer. A pessoa que é realmente humilde, assim mesmo pode se sentir humilhado? Olha, na minha opinião, a pessoa que é realmente humilde, que ela reconhece aonde ela está e que ela sabe dos defeitos que elas têm, isso daí eu posso falar por minha pessoa, porque eu não sou uma pessoa humilde, eu como professor, eu sempre tinha 50 minutos de aula e dava 1h10 de aula. Uma das faxineiras, ela chegou para mim e falou o seguinte, mas pô, professor, você tem 50 minutos de aula, você dá 1h20, olha a minha resposta, você sabe quem eu sou? Eu dei mais 20 minutos de aula porque eu quero o melhor para o meu aluno. Será que a pergunta, você sabe quem eu sou? Eu dar mais 20 minutos de aula, eu quero o melhor para o meu aluno? Eu posso até querer, mas eu tenho que me adequar às condições que existem. É o que nós devemos fazer. Nós temos que tentar nos corrigir fazendo essa reforma íntima, de maneira leve. E para isso temos que entender que somos falíveis. Pode falar, Marcela. Porque alguém com tanto conhecimento como Jesus faria isso? Pedir para a pessoa humilde, trocar de lugar, e a pessoa... Tá, calma, vou repetir. Porque alguém com tanto conhecimento como Jesus faria isso? Para a pessoa humilde, não importa o lugar, mas vale o que ele conhece sobre ele mesmo. Na verdade... Calma, desculpa. a pergunta. Qual foi a real intenção de Jesus? Na verdade, o que a gente tem que entender é o que significa esse conceito de humildade. Segundo Jesus e segundo a parábola que ele falou, o que precisamos entender é o que o ganho que realmente nós vamos ter não são as fortunas, não são os aplausos das pessoas, são os ganhos espirituais, em termos de, vamos botar assim, moralidade, em termos de ação, em termos de comportamento. E aí a gente vai para aquele cara que está lá no último local. Aquele cara que está lá no último local, como ele reconhece a posição no qual ele se encontra,
Eu lembro muito na Bíblia quando fala de João Batista. João Batista falou que ele teria que descer para quem o próximo que vir ser maior do que ele. Na verdade, João Batista ele não desceu, ele só se colocou no seu local. Quando ele se coloca no seu local, quem veio depois dele, gente? Jesus. E como Jesus tinha uma ascendência espiritual, moral e ética maior do que ele, João Batista, que conservava dentro dele, vou botar assim, essa caminhada nas leis divinas, ele se aproximou de Jesus. Jesus, ele pediu que esse humilde não é uma pessoa que não tem, esse humilde, que não necessariamente é uma pessoa que não tem bens materiais, subisse, mas não pela questão dos bens materiais, e sim pela questão das conquistas espirituais. Porque a parábola está toda voltada para essas conquistas espirituais. E no final, quando o corpo fica, o que você leva é o que você angariou nas existências subsequentes daquilo que você tem em termos de melhorias daquelas nossas tendências não tão boas. Então, quando ele fala, vem aqui para o meu lado, na verdade, esse vem aqui para o meu lado, ele não precisaria nem de falar. E Deus, que era o dono da casa, queria falar isso, vem aqui para o meu lado. Na verdade, por uma coincidência energética, essa ascensão naturalmente ocorre. Quando você desencarna, é engraçado, você tem dois caminhos, né? Ou continuar trabalhando na seara de Jesus, e aí você vai para uma cidade intermediária, uma cidade um pouco mais elevada, ou então você vai para uma zona de refazimento. Olha que engraçado. Mas isso, essa subida ou essa descida, quem proporcionou para nós foi o nosso tribunal chamado de consciência. A subida e a descida, quem faz é a consciência. E já que causa um certo desconforto, para Jesus, quando ele propôs essa parábola, não importa a posição que você esteja. Até porque a gente acabou falando para você o seguinte, olha os lugares, que lembra que eu falei que eram pessoas vaidosas, etc e tal, não importa se elas estão lá com esse objetivo de aparecer. Porque elas estavam tentando ser o quê? Felizes, do jeito que elas compreendiam, não do jeito da proposta feita por Jesus. E aí o que acontece? Nós, gente, às vezes, estamos nos primeiros lugares em relação a alguns sentimentos. Em relação a outros, podemos, e inclusive nós mesmos, podemos nos deparar com essa descendência. Cabe a nós sabermos lidar com ela. Como é que nós vamos lidar com essa descendência? Com essa queda, entre aspas. Ou, às vezes, nós estamos lá embaixo. E somos convidados, sim, a nos aproximarmos daqueles espíritos mais elevados. Ou daquele indivíduo que tem uma moral um pouco melhor. Uma coisa, galera, é certo. Trabalhar para Jesus é muito bom, porque não existe cobrança. Para trabalhar para Jesus, basta você se tornar um servo de todos. E lembra que quando a Jane deu palestra, se você se torna um servo de todos, você é servido também. É uma energia que se está constantemente se autoalimentando. Que os doutores gostam de falar muito de retroalimentação. Fala, Marcelo. Tem mais perguntas, mas... Pode fazer. A Ilonka vai fazer uma pergunta para você. Pode falar. Pode abrir o microfone, Ilonka, por favor. Então, a pergunta que está batendo muito forte é a seguinte: no final das contas, se você for acompanhar os ensinamentos de Jesus desde o início, se você for combinar todas as parábolas, no final das contas, o que parece e o que ele está tentando dizer nessa parábola aí é que, na verdade, não existe lugar. Ou que lugar não faz diferença. Na verdade, você não precisa ficar reparando se você está no primeiro lugar, se você está no último lugar, se você está no lugar do meio. Não é esse o objetivo, sabe? O objetivo é você fazer, é você seguir o que Jesus ensinou, todos os dias, é como a Cristina falou.
é você seguir, é você estar fazendo, agindo todos os dias, sem se importar se você está no primeiro, no segundo, no terceiro ou em qualquer outro lugar. Eu acho que eu sempre interpretei essa parábola nesse sentido. Qual a sua visão sobre isso? A minha visão é a mesma que a sua. Praticamente você finalizou a palestra, mas a gente já vinha falando, Ilonka, né? Que para nós, eu inclusive iniciei a palestra falando isso. Não importa se você está no primeiro local, foi aquilo que eu falei, eu acho que há uns 15 minutos atrás, não importa se você está no último local. Quando eu falei que o dono da mesa é Deus e a mesa é a vida, e ainda lá para trás eu ainda falei o seguinte, não importa que você erre, o que importa é que você erre sabendo como você está e aonde você pode se melhorar. A todo momento, a parábola de Jesus, em momento algum ele ficou preocupado. Inclusive, Lonca, se você perceber direitinho, Jesus, qual é a referência dele na mesa? Aonde ele pode se encontrar nessa mesa? Ele é um espírito de tamanha humildade que a ele nem quis se colocar nessa mesa. Mas eu garanto a vocês que se ele se colocasse nessa mesa, ele não se colocaria nos primeiros lugares. Ele é levado a isso pela ascendência moral que ele apresenta, mas possivelmente pela humildade e pela capacidade que ele tem de deixar os outros aparecerem, mesmo com as suas imperfeições, provavelmente ele se colocaria no último local. Para nós, que é o encerramento da palestra que você falou, não importa se você está no primeiro, se você está no segundo, se você está no terceiro, se você está no último. O que você tem que fazer é a dádiva de viver a vida de maneira real e tentando ter ações mais humildes. A única coisa que eu falei é que a Cristina ela leu um texto que parece que às vezes amedronta as pessoas quando fala que a gente tem que ser humilde igual a Jesus. Nessa terra, ninguém consegue essa humildade ainda, mas podemos sim nos esforçar, trabalharmos, que a todo momento a gente está batendo nisso, para sermos um dia o que ele foi. Mas é lógico, e ainda falando sobre isso, já que a mesa está posta para a nossa vivência, às vezes a gente esquece um pouquinho que utilizamos de todos os nossos atributos, de tudo que conhecemos fora do nosso âmbito familiar. Mas façam uma reflexão. Será que estamos utilizando desses atributos que talvez tenhamos fora do nosso âmbito familiar, dentro das nossas famílias? Porque ali começam as verdadeiras e iniciais lições. Fala, Marcela. A Cristina levantou a mão, vou deixar ela falar primeiro, mas após eu tenho mais perguntas, tá? Fala, Cristina. Notando aqui uma coisa, você crê que chegará um dia em que todos nós estaremos diante de Deus, como você citou, o grande anfitrião da vida, se conseguirmos, se seguirmos, né, a ética do amor, da sabedoria, da humildade? Porque acho que o mais importante nesse banquete da vida não importa tanto o lugar que a gente nós iríamos sentar, entendeu? Não importa o lugar destinado para cada um de nós. É aquilo que a gente veio falando, assim, de maneira até um pouco repetida. Não importa o lugar, Cris. Com certeza, vocês vão sim, como eu também vou, sentar no banquete. Mas depende do que eu me propicio a isso. Existem alguns espíritos endurecidos que não pretendem ainda. E a gente respeita essa condição deles. Não pretendem ainda pensar neles. Não pretendem ainda vivenciar essas leis divinas, levar essas leis divinas para dentro deles. Então, eles demorarão mais um pouquinho para sentar nesse banquete com Deus, como você está falando, naquele ponto já extremado. Mas, gente, para chegar lá, olha, vou falar para vocês, tem que trabalhar. Não tem como a gente não trabalhar. Por isso que a gente tem muito medo de ficar, como eu iniciei, falando das posições, quem está em cima e que desce, quem está embaixo que sobe, de ficar falando dessas posições, porque nós fazemos esse zigue-zague, em um dia nós conseguimos fazer isso. Em um dia, em um mês nós fazemos isso, num ano nós fazemos isso, numa encarnação nós fazemos isso, em várias encarnações nós fazemos isso.
Somos a somatória dessas subidas e descidas. Mas entenda que quando subimos, sempre elevamos um pouquinho mais os nossos sentimentos. Sempre melhoramos um pouquinho mais os nossos sentimentos. E quando estamos dispostos a trabalhar segundo os ensinamentos de Jesus, por mais que caiamos, voltarmos a nos reerguer torna-se mais rápido. Porque sabemos, humilde que estamos praticando, pedir ajuda, pedir auxílio. E temos muitos úteis para isso. É tanto que a humildade, ela nos permite, uma pessoa humilde, ela se permite aprender com pessoas que não têm nenhum tipo de cultura, nenhum tipo de conhecimento científico. Nos permite aprender com pessoas mais idosas, nos permite aprender em qualquer situação. A humildade, uma vez sendo praticada, ela é atemporal. E não pensem que existem pessoas humildes só nos últimos lugares. Existem pessoas humildes, sim, nos primeiros lugares, no qual essas pessoas foram conferidas riquezas materiais. Mas essas, e não é recriminado, elas se utilizarem do que ela tem, desde que elas também gerenciem isso em prol do próximo. É isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque a gente fala, a humildade tem só naquele que está lá embaixo, só naquela pessoa, me desculpem a expressão, pobre. Pelo contrário, a humildade é atemporal. Ela passa por grupo social, ela passa por cor e assim sucessivamente. Agora, digo para vocês que uma pessoa que tem muitos bens materiais, ela vai ter que estar muito vigilante para que não se deixe levar por essa necessidade de acúmulo. Por essa necessidade de acúmulo que acaba descambando, que acaba caindo para um julgamento que essa pessoa é superior a todas as outras. E aí a gente está tendo aquele cara que está nos primeiros lugares por causa de quem? Do orgulho e da vaidade. É condenável? Quem sou eu para condenar? Porque eu tento ser humilde. E os humildes não condenam, nem tampouco julgam. Ela vai ter outras vidas para tentar resolver isso daí? Vai. Mas depende, e o apelo que a gente está fazendo, é como você vai se portar perante essa mesa. O que você vai escolher? Boas ações? Dentro daquilo que você se entende? Ou perseverar no erro? Não condeno. Podemos continuar perseverando no erro durante muitas encarnações. Mas um dia iremos nos despertar. E o meu medo é esse despertamento que a gente vê que as ilusões que a gente cultivava em relação a nós não são verdadeiras. Em alguns casos, Cris, podemos ser tirados até mesmo da mesa. Podemos ser convidados a sair dessa mesa. Quando eu digo sair dessa mesa, talvez, quem sabe, ir para um outro orbe, não necessariamente nesse daqui. Tá bom? Dado a nossa insistência. Fala, Marcelo. Tá no mudo. Tem algumas perguntas ainda na fila, tá? Vou falar aqui uma delas. Seria possível falar um pouco sobre essa parábola no contexto da vida diária? Nossa, extremamente possível. Exemplo, quando se divulga nas redes sociais que fomos convidados para um evento ou algo que nos exalta? Enfim, autopropaganda é errado? Olha só, tudo parte do eu, tudo parte de você. Ok? Eu tenho meus medos com a autopropaganda. Particularmente porque se você, como a gente falou anteriormente, não for uma pessoa muito vigilante, essa autopropaganda pode tiçar alguns sentimentos de superioridade, de cobiça. Não condenamos, na verdade, não condeno a autopropaganda, mas desde que você seja vigilante para, de repente, se propagandear para um trabalho que você precisa, de fazer uma propagação do seu serviço, mas não se propagandear com o objetivo de mostrar que é maior do que os outros, pois cada um tem seu espaço na mesa de Deus. Cada um tem seus espaços, inclusive com todos os seus defeitos, ok? Não tem problema nenhum contra o propagandeamento, mas o medo do propagandeamento é que se entre numa espiral no qual você não consiga enxergar o seu próximo. E vou falar uma coisa para vocês que é muito interessante. Felicidade, ela vai além daquilo que é bom para você. Se você é feliz,
porque você está bem pra caramba, poxa, que legal. Mas essa felicidade ainda não completa. A felicidade, ela só vai ser completa quando ela não parar em você, quando ela partir também para os próximos. E o próximo, mais próximo, pode estar, lembra do que a gente falou? Na sua família e até mesmo fora da sua família. O desenvolvimento dessa humildade, que deriva do amor, que é a lei do amor, é incompleto. E digo sim que é incompleto se ficar só com você. Porque quando essa felicidade é compartilhada, existe um sentimento que todos vocês falam, chamado de gratidão. Você é grato por quê? Pensa nisso, tá, gente? Você é grato porque só você é feliz? Ou você é grato porque, além de você ser feliz, os outros também são felizes? Dentro das necessidades de cada um. Dentro da condição social de cada um. Dentro daquilo que você pode fazer por cada um, sem se extenuar. Porque o grande problema que eu vejo é que existem muitas pessoas que falam que realmente são humildes, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque eu conheço algumas pessoas que falam que são humildes, mas elas levantam algumas causas sociais. Não para justamente trabalhar nessas causas sociais, mas porque elas querem estar em destaque, elas querem receber aplauso, elas julgam os outros um pouco inferiores, não aqueles que elas fazem esses serviços, mas aqueles outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, o motivo que move essas pessoas continua sendo o quê? Talvez o propagandeamento. E aí, se mostrar muito humilde em cima dessas causas, a gente tem que, de novo, não condeno, mas a gente tem que tomar cuidado com o que leva a gente a isso. Fala, Marcela. Eu tenho mais algumas perguntas aí. Pode fazer. Acho que agora são respostas mais breves. Pode fazer. Pretendo que seja. Obrigada. Seria as nossas competências sendo avaliadas? Por exemplo, se a gente tem capacidade de ser humilde, de sermos justos, de sermos amorosos. Olha, eu vou te falar da minha vivência, tá? Se eu conseguir ser humilde, justo e amoroso tudo ao mesmo tempo, eu estou muito contente comigo mesmo. Eu consigo, sim, ter ações mais humildes, ter ações mais justas e ter ações muito amorosas. Mas lembra que se eu elevo um, os outros vêm puxadinho, tá? Um está um pouquinho mais embaixo, outro está um pouquinho mais em cima, e pela própria lei do progresso, graças a Deus, vocês estão num contexto que todas essas características se encontram em graus diferentes nos indivíduos. E aonde eu vejo problema em mim, eu posso ter como exemplo a Jeane. Aonde eu vejo, no termo de gratidão, aonde eu vejo problema na minha bondade, eu posso ter como exemplo a Roseli. Eu só estou citando o nome de médiuns da casa para que vocês não fiquem encabulados. Aonde eu vejo problema na minha capacidade de persistência, eu posso ter como referência a Marcela, em relação ao que é persistência. Ok? Marcela. Próximo. Obrigada. Quem tem competência para sentar em um lugar menos privilegiado e se sentir rebaixado? Repete de novo para mim, amiga. Quem tem competência para sentar em um lugar menos privilegiado e sem se sentir rebaixado? Olha só, espíritos de maior cabedal nem se preocupam com posição. Então, para eles não existe rebaixamento. Eles simplesmente agem, sem se preocupar com o que o outro fala. Normalmente, quando a gente se preocupa com o rebaixamento, é porque a gente também, além de se preocupar conosco, está se preocupando com o que o outro vai falar sobre nós. Ok? E aí vem aquilo que a gente está tentando a todo momento falar com vocês. É uma prática, gente. Ninguém está pedindo no estalar de dedos que você pegue todas essas características, jogue dentro de você e exerça isso. Eu mesmo. Lembra do exemplo que eu dei com a menina que trabalha, que é secretária-geral? Tem muita dificuldade de me sentir em algumas condições errado e eu, Fred, me rebaixar, porque esse é o meu julgamento. Mas eu deveria saber que aquele ponto, como eu posso ver aquele ponto? Eu posso mudar? Eu posso retrabalhar e ressignificar para não entender como sendo um rebaixamento? Ou então, não, esse ponto eu ainda não consigo lidar. O humilde, ele é real, porque ele fala o seguinte, olha, esse ponto aqui eu não estou conseguindo lidar, não dá para lidar agora. Mas em algum momento eu vou conseguir lidar. O humilde, ele segue passos reais.
ele não se falseia quanto a ele mesmo. Fala, Marcelo. Desculpa rapidinho, Marcelo. A pessoa que tem atos mais humildes não se falseia quanto a ele mesmo. Fala, Marcelo. Eu preciso estar livre Nossa, embolei agora, gente. Desculpa, vou Nada. Depois eu corto. Eu preciso estar livre dos sentimentos não tão bons para ser considerado humilde? Olha, eu também estou tentando me livrar deles até hoje. Mas eu preciso ressignificá-los. Porque olha só, gente. Talvez a pessoa que perguntou não tenha falado isso. Mas se eu tentar tirar esse sentimento de mim e jogar de lado, eu deixo de ser eu. Porque ele faz parte de mim. O egoísmo é o inverso da coletividade. Se eu, Fred, sou muito egoísta, ele faz parte de mim. Eu tenho que trabalhar em mim esse egoísmo e entender que eu posso contribuir com a coletividade. Esse trabalho, essa recolocação, essa readequação, vai depender muito do que eu estou aberto, porque não adianta a Marcela chegar para mim e falar, Fred, você é egoísta. Não sou, não sou, não sou. E ainda fica igual a criança. Não sou, não sou, não sou, não sou. Aí vem a Giane e fala, Fred, você é egoísta. Não sou, não sou, não sou, não sou. Vem o Marcelo, Fred, você é egoísta. Não sou, não sou, não sou. A gente respeita isso, mas uma hora, desculpa, a ficha vai cair. Como a de Fred caiu e ainda continua caindo, porque ele também é egoísta. E para ele lidar com isso daí, gente, olha, é complicado, porque pela lei da conservação, você tenta se conservar. E às vezes, por exacerbação, vamos para o egoísmo de acumular bens materiais, e como o Joel falou na palestra passada, de acumular bens espirituais e não querermos compartilhar. Porque achamos que, por si só, isso se finda em nós. E o que se finda em nós, fica conosco e não vai para a coletividade. Marcelo? Vamos lá, tem duas colocações. Faça. Me permite fazer as duas de uma única vez, tudo bem? Uhum. O exemplo comparativo da Coca-Cola e do Guaraná Jesus me soou bem inadequado, talvez até contraditório em relação ao que a parábola nos traz. Uhum. Essa foi a primeira. Se soou bem contraditório, humildemente falando, peço desculpas. Peço extremas desculpas. Mas quando eu quis fazer isso, a gente estava no início da nossa conversação e a gente fala de uma abrangência e de uma restrição. Mas realmente, se soou bem contraditório, quem sou eu para não pedir humildes desculpas e, quem sabe, até perdão e gratidão por ter me informado? A gente pode ressignificar esse exemplo como a gente veio ressignificando ao longo de toda a palestra. Se esse exemplo soou mal, perdão. O exemplo que, de repente, soaria bem, foram todos esses que a gente vem trabalhando com vocês. Inclusive, digo que, por um orgulho pessoal, às vezes, nos julgamos demais. Queremos ter o que o outro tem, mas não queremos trabalhar para que isso aconteça. E eu ainda pergunto mais, será que nós iremos querer passar pelo que o outro passou? Ou temos condições para suportar o que o outro passou? E digo mais, o meu problema com orgulho, com vaidade, com esses sentimentos não tão resolvidos, é que, além de você ainda, às vezes, quem sabe, Fred, eu posso falar por mim, não querer me olhar de maneira a perceber que eu tenho muitas qualidades, mas eu tenho muitos defeitos, em alguns momentos eu olho para aquela pessoa que está lá nos primeiros lugares, sem saber pelo que ele passou, e quero ter o que ele tem. Ok? Isso, querer ter o que ele tem, eu às vezes até esqueço de uma coisa que eu sempre trago comigo. Quais foram os processos, ou quais foram as situações que aquela pessoa passou para chegar lá? Será que eu teria capacidade de passar por todas elas? Se ela está lá, às vezes, essa pessoa que é arrogante, porque a falta de humildade às vezes leva à arrogância e à intolerância. Ela pode ficar isolada. E o isolamento, devido a essas condições, pode prejudicar o processo relacional. E, galera, amigos, irmãos, companheiros, a humildade, além de tudo, quando você tem
consciência das suas próprias limitações, ela significa dizer que você, a cada dia, trabalhando ações mais humildes, tem ganho de maturidade espiritual. Você cada vez mais se prepara para novas situações, como diz o Mestre Jesus, para situações vindouras, para situações novas, ao qual você se tornou forte para entendê-las, porque você se ressignificou. E vivendo no primeiro, às vezes descendo um pouquinho, às vezes subindo um pouquinho, mas vivendo e fazendo parte dessa ceia que é a vida. Fala, Marcelo. Tá no mudo. Tá ótimo hoje, vamos lá. Só um momento. Essa palestra de hoje está me trazendo muito mais do que apenas ensinamentos. Ser Frederico, o palestrante para mim, por si só, já foi algo extremamente desafiador, no que tange a refletir sobre mim mesmo. Olha, se eu puder falar para a senhora, eu fico até emocionado, mas o mérito é todo da senhora. Não tem, em momento algum, mérito meu nessa história. Porque se esse pensamento, e se o que a gente veio trazer, fez com que a senhora pelo menos pensasse um pouquinho, como eu também estou pensando pra caramba sobre o que eu estou trazendo, eu estou muito satisfeito, mas eu acho que a senhora tem que estar mais satisfeita ainda com a senhora. Deus continue agindo para que a senhora continue refletindo. Mesmo não aceitando algumas coisas que eu falo, porque isso daí é nato de todos nós. Mas estar aberto, eu agradeço e eu sou grato, porque a minha verdade não parou só em mim. Ela chegou até a senhora e fez a senhora refletir. Muito obrigado de coração. Gente, eu acho que eu estou finalizando a palestra, hein? Fala, Marcelo. Temos pergunta? Tem sim, a Jeane quer fazer uma pergunta. Desculpa, Jeane, pode fazer. E aí, só um minuto, e aí as perguntas foram encerradas. Então, a minha última pergunta. Pode fazer. Eu entendi tudo que você colocou, eu concordo plenamente. A questão que a gente foi discutindo durante a palestra, né, da gente entender como nós estamos hoje, portanto, não nos queremos colocar além das nossas capacidades. Mas uma coisa também que eu observei, eu não sei se também poderia encaixar na palestra, é que muitas vezes, quando nós nos colocamos nos primeiros lugares, não é só o fato de nós estarmos nos colocando num local onde a gente não está preparado, a gente também se fecha para novos aprendizados. Né? Não seria mais ou menos como aquela história do copo cheio? Se eu acho que o meu copo está cheio, quer dizer que eu não deixo mais encher. Também poderia ser visto dessa forma? Olha que maravilhoso complemento. Quando você se coloca nos primeiros lugares, orgulhoso e vaidoso que está, você se fecha. Você não se abre para receber, lembra do pedir ajuda? Você não se abre para receber seu copo cheio de absoluta razão de que você está muito certo, e aí você se cristaliza. Você se distancia do coletivo. E com esse tipo de comportamento, lembra que eu falei que Jesus não desce nem sobe ninguém? É você que se distancia de Jesus e de Deus. Ok? É você que foi para lá, mas foi uma escolha sua. Quando você é humilde, e gente, entenda que esse humilde não é ter dinheiro, ter matéria. É ter as essências espirituais necessárias para que você, na humildade, ascenda em qualquer ponto que você estiver. Mas lembra que Jesus precisou humildemente de falar de quem está em cima e quem está embaixo. Porque na própria Bíblia fala, né, que os exaltados serão humilhados. Aqueles espíritos que estão lá embaixo, na verdade, são eles que são os maiores em termos espirituais. Mas a Bíblia faz uma referência que hoje o Espiritismo nos traz, não só o Espiritismo, porque eu estaria sendo não humilde, mas que hoje as religiões nos trazem, nas suas mais diversas formas, interpretadas segundo as leis divinas, nos traz justamente essa mensagem. Inclusive, galera, essa mensagem, ela não é trazida só hoje. Se você fizer uma volta lá para trás,
Essa mensagem da humildade, ela vem sendo falada desde o Antigo Testamento. Quando você vai, aí eu vou me permitir ler aqui, porque eu acho legal. Quando você vai lá em Provérbios 25, 6, 7, está escrito assim: não te vanglorie na frente do rei, nem ocupe o lugar dos grandes, pois é melhor que te digam ser aqui do que seres humilhados na frente de um lorde. Vocês entenderam o que é isso? Tirando as palavras pesadas, porque eu tenho certeza que você está pensando, palavra pesada. Mas se você raciocinar como a gente raciocinou hoje, a questão de você se analisar, não tem palavra pesada nenhuma. E aí, desculpa. O peso, quem coloca, somos nós. O peso, quem coloca, somos nós. Se você se julga rebaixado, rebaixado está. Gente, desculpa estar falando isso, mas eu preciso de falar. Se você se julga realocado, porque você entendeu que você precisa voltar ali um pouquinho só para entender melhor aquilo ali, você nunca vai estar rebaixado. Você vai estar em constante aprendizado, em constante ascensão. Não importa o lugar que você esteja, você pode ser uma pessoa que tenha muitos defeitos, mas se você se abre para se reformar, para fazer essa reforma íntima, para entrar dentro de você e falar, não, isso aqui não está tão legal, posso lidar com isso hoje? Posso, então vamos tentar. Vamos trabalhar, desculpa, tentar não, vamos trabalhar. Isso daqui não dá agora. Olha que legal. Se você tem consciência disso, e aí eu vou desconstruir um pouco a parábola. Precisa de você ficar preocupado com o primeiro e com o segundo lugar, gente? É só viver da melhor forma possível, tendo um referencial, que é Jesus. Aí teve uma pessoa, que sou eu mesmo, que me perguntou aqui, mas e o pessoal da banda B? E o pessoal do lado de lá que se compraz no mal, porque eu não poderia deixar de terminar essa palestra assim. E o pessoal de lá que se compraz no mal? O pessoal de lá que se compraz no mal, mesmo fazendo mal, de forma indireta, eles fazem a lei cumprir. A lei se cumprir. Porque não existe vítima, nem existe algoz. Ok para isso? Só que quem trabalha lá não trabalha regido pela lei do amor. Lá existe cobrança, existe choro, existe ranger de dentes. Aqui, a única cobrança que existe é você fazendo com você mesmo, em cada vez agir na seara do Senhor, tentando se melhorar. E bem-vindos, trabalhadores de primeira, de segunda, de terceira e do último dia. Para nós, a partir do momento que você trabalha, o seu salário vai ser o mesmo. E qual vai ser o seu salário? A sua melhora. Para que você caminhe em direção ao Mestre. Eu acho que temos mais pergunta, Marcela? Temos mais pergunta? Alguém? Marcela? Não, né, Jeane? Então, olha só, gente. Eu falei para vocês que eu não vim falar demais. Hoje eu acho que eu termino aqui. Eu não preciso de falar mais muita coisa. Peço humilde perdão se não conseguir me fazer entender, mas o que vale foi a tentativa de me comunicar com vocês. Hoje eu passei bastante mal, mas perseverei em vir trabalhar com vocês, tá bom? E agradeço a todos aqueles que me corrigiram. Porque para mim isso não foi correção. Isso foi um novo norte. E da próxima vez que eu der palestra, eu não vou dar o exemplo da Coca-Cola e do Guaraná Jesus. Pode ter certeza disso. Tá bom? Gente, eu fico aqui. Espero que vocês continuem sempre caminhando. E mesmo que se sintam as pessoas mais imperfeitas, o que importa para nós é caminhar. É não retroceder. É não desistirem de vocês mesmos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Crianças, senhoras, senhores, todos vocês. Que o Mestre Jesus esteja presente na vida de vocês e que vocês não se preocupem com o primeiro e com o último lugar, porque vocês fazem essa transição, como eu também faço essa transição. Não se preocupem se estão vivendo de maneira real, se estão tendo atos mais humildes, ações mais amorosas, abraços mais amigos, choros mais verdadeiros, auxílios mais verdadeiros. Mestre Jesus, Mãe Maria, conosco na caminhada, tendo o seu norte
e tendo as suas leis, pela lei da caridade, da justiça e do amor, nos venceremos. Que assim seja.